2 filmes separados por 20 anos e a potência da memória no presente, com a possibilidade de construir um percurso sobre as classes trabalhadoras no Brasil. Eu quero apresentar e debater aqui um recorte do meu projeto de mestrado, da minha dissertação, com o intuito de democratizar esses estudos que eu venho empreendendo dentro da universidade, ampliando a possibilidade de formação de documentaristas, mas não só, promovendo o diálogo entre o cinema e a história, o cinema e a sociologia, o cinema e as ciências sociais e, principalmente, um debate para aqueles que enxergam todas essas questões de maneira transversal. E é por isso que nós vamos conversar sobre o entrelaçamento das memórias individuais para a construção da memória coletiva no cinema de Eduardo Coutinho, olhando para os filmes Cabra Marcado para Morrer e Peões. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente conversar sobre esse cineasta ímpar na história da cinematografia brasileira, que é o Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho nasceu na década de 30. Na década de 50 ele estudou cinema na França. Nessa década também ele trabalha um pouco com teatro. E a partir dos anos 60 ele está em contato com os movimentos populares de cultura. O Brasil está bastante efervescente. Ele integra o CPC, né? Ali ele começa a empreender alguns documentários, mas ele começa a obra-prima dele, que nós vamos conversar depois, que é o Cabra Marcado para Morrer, que vai ser interrompido. Depois disso, o Coutinho realiza 3 longas-metragens como diretor. Na década de 70, ele passa a produzir, a ser um dos produtores e diretores do Globo Repórter, dando o início do que seria o seu olhar documentarista mais profícuo, mas produzindo obras-primas também ali do jornalismo brasileiro, como Teodorico, o Imperador do Sertão, ou 6 Dias em Uricuri. No início da década de 80, o Coutinho finaliza a sua obra-prima, que a gente vai conversar, o Cabra Marcado, e ele fica mais ou menos até o final da década de 90 produzindo alguns filmes um pouco mais sobre encomenda, para organizações sociais, para ONGs. Então ele produz o Volta Redonda, Memórias da Greve, ele produz Boca do Lixo, que é um filme que também vale muito a pena assistir, O Fio da Memória, que é um filme que, apesar da expectativa que foi gerada depois do Cabra ter ficado um pouco aquém, é um filme importante, resgatando a memória da escravidão, entre outros filmes dessa época que são tidos dentro da obra do Coutinho quase como filmes menores. A partir de 1999, ele sela uma parceria com o João Moreira Salles, que passa a produzir os filmes do Coutinho a partir daí. E com isso o Coutinho tem liberdade para desenvolver o documentário da maneira como ele acreditava, Então ele começa a caminhar filmicamente para um minimalismo cinematográfico, focando principalmente naquilo que é a matéria-prima de maior interesse para o Coutinho, que são os personagens, a memória, as vivências de cada pessoa, as suas subjetividades, as suas percepções e sensações. De 99 até 2014, Coutinho dirige Santo Forte, Babilônia 2000, Porrada, Edifício Master, Peões, que nós vamos comentar aqui, O Fim e o Princípio, Jogo de Cena, Moscou, Um Dia na Vida, As Canções, Sobreviventes da Galileia e a Família de Elizabeth Teixeira, que são uma espécie de continuação do Cabra Marcado para Morrer, e Últimas Conversas. Que foi um filme que ele dirigiu, mas não finalizou a montagem, porque ele veio a falecer antes, numa tragédia familiar. Vamos entrar agora e conversar um pouco sobre os filmes que eu quero debater aqui e discutir com vocês. 1962, o Brasil está efervescente culturalmente, mas o Brasil está efervescente politicamente. O campo, os camponeses estão tomando conta da pauta nacional. Os movimentos de cultura, os movimentos de intelectuais, os estudantes estão buscando uma aproximação com os movimentos populares. Nessa perspectiva, o CPC da UNE empreende uma viagem pelo Nordeste
para fazer campanha, né, pelas reformas de base, mais especificamente nesse momento pela reforma universitária. E o Coutinho vai com o intuito de fazer um documentário sobre as mazelas do Brasil. Ele descobre a história de João Pedro Teixeira, uma liderança camponesa, das ligas camponesas, de uma das maiores ligas do momento, que era a Liga de Sapé. E o João Pedro havia sido assassinado por latifundiários 2 semanas antes do momento que ele estava em Sapé. E ele descobre que iria ter uma passeata contra esse assassinato. Ele encontra Elizabeth Teixeira e a maioria dos seus filhos, acho que 9 dos seus 11 filhos. E nesse momento ele conversa com Elizabeth e já surge a primeira ideia de realizar um filme sobre a história de João Pedro Teixeira. E ali começa a surgir então Cabra Marcada para Morrer. Coutinho volta para o Sul, começa a empreender então a produção, entre outros trabalhos, e em janeiro de 1964 ele volta para Sapé para dar início às filmagens. O filme ele já tem um caráter bastante avançado para a sua época, como aponta o professor Bernardet, porque ele não teria atores, ele era uma ficção, mas quem estaria no elenco seriam as pessoas que viveram a história. Seriam os companheiros de João Pedro Teixeira, seria a companheira Elizabeth Teixeira fazendo o papel dela mesma, os filhos de João Pedro Teixeira. O professor Ismael Xavier, inclusive, me chamou a atenção que talvez a gente pudesse classificar esse projeto de filme, né, esse início de filme do Coutinho como um docudrama, porque são as pessoas vivenciando os próprios papéis. No entanto, o Brasil estava bastante conflagrado, né, politicamente, o campo bastante efervescente, e em Sapé, quando eles estão lá tentando começar as filmagens, tem um novo conflito agrário ali, 11 pessoas são mortas, a polícia toma conta ali da cidade e inviabiliza completamente a realização desse filme nesse momento. Qual a alternativa que eles encontraram? Engenho da Galileia, no interior do Pernambuco. Coutinho pega a sua equipe, vai para o interior do Pernambuco, mas a única pessoa que ele leva do elenco original é Elizabeth Teixeira. O Engenho da Galileia, ele é importante, né, e ele é um lugar seguro nesse momento para essa gravação, porque o Engenho da Galileia é um dos precursores das ligas camponesas e é um dos precursores de desapropriação de terra. Então ali foi um dos primeiros lugares no qual a terra foi desapropriada e agora os camponeses eram donos de seus próprios lotes. E sendo assim, eles também eram donos do próprio tempo, eles eram donos da própria força de trabalho. E eles poderiam empreender, né? Eles poderiam dar ao filme o tempo que lhes convisse de trabalho, né? De atuação. Inicia-se a produção do filme. 40% rodado, 1º de abril de 1964, golpe militar, ditadura civil-militar instalada no Brasil. A equipe tem que sair correndo lá da Galileia, porque, como eu acabei de contar esse histórico, né? A Galileia era também muito visada por essa direita, por essa extrema-direita, pelos militares, justamente por esse histórico, né, tido como subversivo, né, de lutas sociais. A equipe sai fugida, Elizabeth Teixeira sai com a equipe. Algumas lideranças da Galileia são presas e a Elizabeth cai, então, na clandestinidade porque ela era muito visada. Com a morte de João Pedro Teixeira, ela havia assumido a presidência do sindicato da Liga de Sapé. 17 anos se passaram. Então agora, 1979, 17 anos de ditadura, 16 para 17 anos de ditadura. O Brasil entra num novo momento, né? O Brasil entra naquele momento de tentativa de sair, né, desse obscurantismo da ditadura e adentrar a democracia. Em 79 é assinada a lei de anistia que permitia, então, os presos políticos a voltarem, né, os perseguidos políticos a voltarem para o Brasil, as pessoas poderiam sair da clandestinidade, o Brasil começava a tentar respirar um pouco mais esse ar de liberdade. Nesse momento, Coutinho percebe que é chegada a hora dele finalizar aquele antigo projeto que tinha ficado interrompido, né?
Um projeto de filme que foi interrompido, assim como um projeto de país tinha sido interrompido naquele momento. Então o Coutinho resolve retomar o Cabra Marcado. Mas é claro, 17 anos depois, não tinha nenhum sentido ele retomar o filme da mesma maneira que o filme tinha começado. O projeto era outro agora. O projeto era saber o que tinha acontecido com aqueles camponeses. O projeto era contar agora sobre uma outra perspectiva a história de João Pedro, mas inclusive a história do próprio filme que tinha sido interrompido. Então, Coutinho volta para o Nordeste, ele vai, por exemplo, para Galiléia, vai procurar as pessoas que participaram dessa primeira versão do filme, né, dessa primeira tentativa de filme. Nessa volta, Coutinho também vai em busca de Elizabeth Teixeira, que havia passado 17 anos na clandestinidade. E ele encontra a sua personagem no interior de Alagoas, num pequeno vilarejo, e nesse vilarejo ninguém conhecia a verdadeira identidade de Elizabeth Teixeira. Ali ela era Marta Maria da Costa. E esse é um dos momentos mais simbólicos, mais fantásticos, na minha opinião, do cinema brasileiro, que é Eduardo Coutinho resgatando, tirando Elizabeth Teixeira da clandestinidade em frente às câmeras. Ela se abrindo, a comunidade conhecendo ela e, de certa forma, o Brasil e o mundo resgatando, né, reconhecendo Elizabeth Teixeira. 2002, eleições presidenciais. Entre o primeiro e o segundo turno, estão na disputa Luiz Inácio Lula da Silva, o antigo operário, e José Serra. Ali naquele momento, já as pesquisas, né, o clima, já indicava de maneira bastante precisa que muito provavelmente Lula seria eleito pela primeira vez o presidente do país. João Moreira Salles, o produtor, né, de Coutinho, que também é documentarista, também é diretor, chegou para o Coutinho e fez uma proposta. Coutinho, vamos dirigir um filme junto? E esse filme é assim: entre o primeiro e o segundo turno, eu vou acompanhar Lula em todo o seu percurso, em avião, em palanque, em reunião fechada, em casa, e você acompanha o José Serra. Aquilo desceu um pouco estranho pro Coutinho, sabe? Porque não é muito... E ele remoeu, ele também não podia muito falar não, né? Para aquele que é o financiador dos seus filmes, tá? Um parceiro, em última instância. Ele remoeu e ele apresentou uma segunda proposta. Ele falou: Salles, você filma Lula, né? Que muito provavelmente vai ser eleito, tudo indica, né? E eu vou filmar os trabalhadores anônimos das grandes greves do início dos anos 80 que alçaram o Lula à liderança nacional desde então. E é daí que surge então Peões, né? Seria um filme só, e eles dividem em dois, né? Então o João Moreira Salles lança o Entre Atos e o Coutinho lança Peões. Peões é um filme em que Coutinho resgata esses anônimos e entrevista esses anônimos agora de maneira individual em sua casa, e eles fazem reflexões sobre, né, a partir de suas memórias no presente, sobre aquele movimento grevista, sobre as consequências daquele movimento sobre a sua vida e sobre o momento presente, sobre a iminência da sua liderança naquele momento virar o presidente da República. Eu quero agora fazer um olhar comparativo com aproximações e distanciamentos sobre algumas estruturas desses dois filmes que indicam também um pouco dos caminhos que a gente está tentando refletir aqui. Do meu ponto de vista, a premissa dos dois filmes ela é basicamente a mesma, que é: o que aconteceu com os? O que aconteceu com os camponeses do meu antigo filme? O que aconteceu com os operários das grandes greves? Essa busca, ela é basicamente a mesma. Claro que tem uma diferença nos dois filmes que vale ser ressaltada, que o próprio Coutinho ressalta. Peões, qualquer um poderia ter feito.
porque ele não tinha em Peões nenhum envolvimento afetivo com aquelas pessoas, ele não tinha histórias compartilhadas, memórias compartilhadas com aquela pessoa. Quer dizer, se o Leon Hirschman, se o João Batista Andrade, se o Renato Tapajós, que foram pessoas que filmaram essas grandes greves no calor do momento, ou seja, que teriam memórias compartilhadas com as pessoas com as quais eles estão entrevistando, tivesse feito Peões, seria um outro filme. Do contrário, qualquer um documentarista poderia fazer Peões, diferente de Cabra. Cabra conta a história de camponeses com os quais Coutinho compartilhou uma história. Camponeses que iniciaram um filme de Coutinho, camponeses que enfrentaram aquele momento do golpe no mesmo lugar que Coutinho. Então, eles têm uma história, uma vivência, uma memória compartilhada. Então, apesar da mesma premissa, existem abordagens diferentes entre os dois filmes e isso é importante ser destacado. Uma outra questão importante é uma diferenciação entre o momento da ação e o momento da memória. O que é o momento da ação? O momento da ação é o momento em que a história está acontecendo. É o momento em que esse indivíduo está em ação, em uma luta social, em uma transformação, ou seja, está colocando as coisas em movimento. O que é o momento da memória? O momento da memória é, com o passar do tempo, este indivíduo vai resgatar, através de lembranças, através de sensações, ele resgata aquele momento da ação através da sua memória. Então, são esses dois momentos que eu divido. O que é o momento da ação em Cabra Marcado para Morrer? Início da década de 60, o movimento camponês tomando conta de todos os noticiários no país, efervescente. O campo está efervescente, a sua busca por modernização, mas principalmente por justiça social no campo. Qual é o momento de memória de Cabra Marcado para Morrer? Final da década de 70, início da década de 80, quando o Eduardo Coutinho volta para resgatar aquelas histórias interrompidas. Então agora, não mais enquanto um movimento organizado, Coutinho vai resgatando individualmente essas memórias e elas de alguma maneira vão se entrelaçando e formando esse mosaico que forma uma memória coletiva daquele tempo passado. Qual é o momento de ação em Peões? Veja, é o mesmo momento histórico do momento de memória de Cabra Marcado. Final da década de 70 e início da década de 80. Os operários estão tomando conta da pauta do noticiário nacional. A política gira em torno de debater o que está acontecendo, o que são esses operários, como é que eles fazem uma greve desse tamanho. São quase 100 mil pessoas tomando o estádio em São Bernardo do Campo e desponta uma liderança política que vai ser fundamental em todo o cenário político brasileiro, inclusive até hoje, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o momento de ação em Peões. Esse é o momento em que as pessoas estão na rua, colocando a história em movimento. Qual é o momento de memória em Peões? 2002, o interregno entre o primeiro e o segundo turno das eleições, em que Eduardo Coutinho vai e empreende conversas individuais, agora não mais com um movimento organizado, e sim conversas individuais que participaram, que alicerçaram aquelas greves, que alçaram Luiz Inácio Lula da Silva como uma grande liderança, agora retomam esse momento a partir de suas memórias, a partir de suas lembranças, a partir das consequências deste momento, sejam elas positivas e negativas, para a sua vida. Em primeiro lugar, é o lugar de centelha de memória, ou seja, apresentar os filmes para que as pessoas aguçem a sua memória. Cabra Marcado para Morrer, por exemplo. Coutinho chega no Engenho da Galileia e faz uma projeção com o que ele tinha de filmagem. E as pessoas, mesmo com aquele material que não está montado, que não tem sentido narrativo ali naquela projeção, as pessoas assistem interessadas, porque elas estão se vendo 17 anos mais jovem. Elas estão reconhecendo companheiros que há muitos anos eles não veem.
Eles estão lembrando de sensações boas e ruins daquele momento histórico. Eles estão lembrando da roupa, da filha, do espaço. Eles estão lembrando que logo depois daquilo veio um golpe militar e todas as suas consequências. Nesse mesmo aspecto, a gente tem algo parecido em Peões. De duas maneiras diferentes, inclusive. Em primeiro lugar, esses arquivos, eles são o dispositivo de Coutinho. Qual é o dispositivo? Encontrar um rosto nessa multidão desses filmes. Quais são os filmes que Coutinho utiliza? Coutinho utiliza o filme Greve, de João Batista Andrade, Linha de Montagem, de Renato Tapajós, e o ABC da Greve, de Leon Hirschman. São os 3 filmes base nos quais Coutinho quer identificar rostos, quer identificar pessoas ali dentro, mas não pessoas que ascenderam, né, na hierarquia sindical ou politicamente. Ele quer encontrar os rostos que se permaneceram anônimos, que permaneceram peões, não tiveram proeminência política. Ele faz uma reunião no sindicato, reúne velhos sindicalistas, coloca a fita dos filmes e as pessoas vão apontando, né, no meio daquela massa de gente, nome de pessoas. Olha só, fulano está aqui. Olha só, você precisa conversar com Beltrano. Olha só, esse daqui ele está quase morrendo, é importante falar com ele. E passa então a reconhecer essas pessoas. Essa é uma maneira que isso acontece em Peões, mas ela também acontece de uma maneira mais próxima de Cabra Marcado, como uma centelha de memória para o depoimento. Individualmente, na casa de cada uma das pessoas que foram selecionadas por Coutinho para dar o seu depoimento. Ele coloca essas imagens na televisão pessoal da pessoa e ela passa a assistir essas imagens. E normalmente ela vê os trechos em que ela aparece. Então, não é incomum no filme você ouvir assim, olha lá eu lá, olha minha mulher. E aí essa pessoa se reconhece as pessoas na televisão de sua casa e aí sim, de novo, essa memória começa a florescer, ela lembra qual é a camiseta que ela estava, qual era a bandeira que ela estava, qual é a rua, quem são os companheiros que estão à sua volta, qual o cheiro ou qualquer sorte de memória que a partir dali passa a ajudar com que ela flua no seu depoimento sobre não só esse momento, né, objetivamente, mas sobre principalmente a sua perspectiva, a sua subjetividade sobre esse momento e a história de lá para cá. Uma outra maneira como Coutinho utiliza os arquivos, de maneira muito criativa, é narrativamente. Quer dizer, de maneira clássica, os arquivos eles são utilizados, os materiais de arquivo, filme, fotografia, eles têm um caráter, no documentário, eles têm um caráter indicial, que é o seguinte, o depoente fala e a gente vê uma imagem da época quase que provando, olha, o que essa pessoa está falando é verdadeiro. Coutinho não gosta muito desse sistema, né? O Coutinho ele vai abandonando cada vez mais, né? Quando eu disse que ele vai para o minimalismo. Então, os materiais de arquivo, eles têm uma função narrativa. Por exemplo, Cabra Marcado para Morrer. Aquele docudrama, aquela ficção ou docudrama, como queiramos chamar, ela vai sendo utilizada não para ilustrar, mas para construir simbolicamente e imageticamente aquela história que nós estamos ouvindo. Então, por exemplo, as pessoas estão falando de João Pedro Teixeira. Ora, João Pedro Teixeira está morto, foi assassinado pelo latifúndio. Naquela ficção, João Pedro Teixeira era interpretado por João Mariano. E cada vez que as pessoas vão falando de João Pedro Teixeira, a gente vai vendo imagens de João Mariano interpretando João Pedro Teixeira. Então, por exemplo, um companheiro fala, olha, aí o João Pedro Teixeira foi para a cidade e foi trabalhar numa pedreira. E nós vemos nesse momento o João Mariano batendo pedra. Ou a Elizabeth fala, olha, eu conheci João Pedro, a gente era... E aí a gente vê uma imagem de Elizabeth, né, olhando e sorrindo para João Mariano, ou seja, a montagem constrói a relação de paixão entre os dois. Mas veja, João Mariano não é João Pedro Teixeira. Então essa imagem não é indicial de que o que ele está falando é uma verdade. Essa imagem é uma construção simbólica e narrativa. Percebe que tem uma engrenagem muito
bem articulada. E aí a gente tem que dar os méritos também ao montador do filme, ao Eduardo Escorel. Como isso acontece em Peões? Principalmente no começo do filme. O Peões ele tem um começo que é uma breve introdução na cidade de Várzea Alegre, no Ceará. E depois ele entra numa viagem pela história, com letreiros, né, uma tela preta e letreiros brancos, de maneira muito simples. E aí sim, excertos dos 3 filmes que eu citei. Mas esses excertos, apesar de ter também um caráter ilustrativo e indicial, de dizer, olha, essa história aconteceu, veja só, isso é verdade, o que os letreiros estão falando, eles também aprofundam o que o letreiro está dizendo, né? Então o letreiro diz, bom, por exemplo, em 1959 começa a indústria automobilística em São Paulo, aí ele começa a entrar nas greves. Em 79 tem uma reunião das greves. Então ele começa a descrever esse processo e a gente começa a ver essa descrição e o aprofundamento, porque nas imagens, não só imagens como no áudio, a gente vê os discursos que estão sendo empreendidos. Então o letreiro dá uma informação objetiva, mas com os discursos do Lula, com a movimentação das pessoas, a gente começa a sentir de fato aquele clima, ou o que estava acontecendo naquele momento. Então tem uma construção narrativa aí. E por que isso é importante? Porque Coutinho, ele quer trazer a memória a partir do presente desses indivíduos, mas é importante que o espectador conheça minimamente essa história. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo um resumo muito rápido dessas greves através desses letreiros e dessas imagens de arquivo. Então após essa introdução na cidade de Várzea Alegre, no Ceará, ele empreende essa viagem pela história, que em cerca de 5 minutos ele conta, né, todo o histórico dessa greve. Ele faz um resumo do histórico dessa greve para dizer assim, espectador, olha só, as memórias se remetem a isso daqui, a esse momento. Entendeu? Vamos agora ao que interessa. Agora, eu vou buscar aprofundar esse debate que eu coloquei até aqui nessa apresentação e nesses alicerces estruturais, conversando um pouco, fazendo algumas relações entre personagens dos 2 filmes. Em primeiro lugar, nós vamos falar de memória e identidade. João Virgílio é um dos fundadores da Liga da Galileia, do Engenho da Galileia, né, da associação. E ele conta essa história na volta de Coutinho. Ou seja, João Virgílio, ali, agora, ele é um griot, ele é uma memória oral. Apesar dele não saber ler nem escrever, ele guarda consigo toda a memória daquela tribo, como o próprio Coutinho fala no filme. E ele conta essa memória com profusão, com sabedoria, com ensinamento. Então, nesse momento, ao entrevistar, ao ouvir atentamente as memórias de João Virgílio, o Cabra Marcado transcende a história inicial, que é contar a morte de João Pedro Teixeira, né, de uma liderança camponesa. Ele transcende e ele passa a contar, então, a história das lutas camponesas, agora a partir também do Engenho da Galileia. Então, o João Virgílio é um personagem fundamental. A gente vê ali na imagem os filmes antigos, né, os filmes no momento da ação, e aí a gente ouve, no fundo, alguém dizer assim, ó eu lá. E depois a gente corta e aí temos essa figura do João Chapéu, sentado em sua casa, sozinho ali, e Coutinho começa a conversar com ele. Antes do início da conversa, vou fazer um destaque rápido aqui, a gente ouve Coutinho dizendo para a mulher dele, você não quer participar? E ela diz, não, eu não quero aparecer. E Coutinho diz assim, olha, se por acaso quiser, a senhora nem precisa aparecer, mas pode falar quando quiser. Ele já dá a abertura para ela. Bom, João Chapéu começa a contar a sua identidade como operário, né? E ele começa a contar o momento que ele começa a tomar contato com o sindicato e com essa efervescência da greve. E ele conta, inclusive,
que, por conta da greve, ele foi demitido da Mercedes. Esse é um momento muito bonito do filme, porque ele inclusive diz que o filho dele chega para ele e fala: olha, pai, cada caminhão da Mercedes que eu vejo passando, eu sei que tem uma peça que o senhor construiu. Isso é a essência do que Vinícius de Moraes escreveu na década de 50 do operário em construção. Em cada coisa que a gente vê tem a mão do operário. A gente vem a descobrir que desde a época que ele foi demitido, ou seja, em meados dos anos 80, ele nunca mais foi operário. Ele é taxista. Mas ele diz que ele não se identifica como taxista. A sua identidade está marcada como operário, marcada por aquelas grandes greves. E ele inclusive continua dizendo: olha, eu tenho o maior orgulho, eu descobri isso com a greve e eu tenho o maior orgulho em dizer que sou sindicalista, em dizer que sou comunista, em lutar por justiça social. E aí tem um detalhe interessante, que quando ele está falando essas coisas, a gente ouve lá no fundo, sabe aquela mulher, a mulher dele que o Coutinho convidou no começo da entrevista para, olha, diga quando você quiser, ela fala lá no fundo: mas isso não atrapalha? E aí o Coutinho percebe a subjetividade do momento e já pergunta para ela assim: o quê? Então agora a câmera não se volta para ela, a gente fica vendo a cara de João Chapéu, mas o diálogo é entre Eduardo Coutinho e a mulher de João Chapéu. E aí ela diz assim: eu acho que o João, ele é muito idealista. E aí o Coutinho começa: mas por quê? A senhora não concordava com a greve? Ela fala: na época eu não entendia das coisas. Hoje eu entendo. E aí o Coutinho fala assim: o quê? Ela diz: a verdade é Deus. Por que eu acho importante esse trecho? A gente vê que João Chapéu, por exemplo, em nenhum momento ele dá o passo atrás em relação às suas convicções, a sua identidade, mas Coutinho consegue captar aí, nesse diálogo, as consequências também, as fissuras familiares que uma greve causou, né? Quer dizer, o João Chapéu tem uma memória, ele traz uma memória para a câmera, para o espectador, uma identidade, ele exalta essa identidade. Ele mesmo fala que teve problemas com isso, né, porque foi demitido e isso é um problema. Mas a mulher traz, de alguma maneira, um pouco mais nítido e claramente, as fissuras, né, os problemas no seio familiar que essa greve trouxe. Ou seja, ela traz contradições. Ao passo que João Chapéu identifica a sua formação política, a sua formação humanitária, a formação, né, do seu entorno, a partir daquela formação da greve, né, do reconhecimento do trabalhador enquanto classe, a mulher traz algo do seio mais individual, que são os problemas que isso gera. E aí, de novo, eu gosto de resgatar um outro poema, que agora é de Bertolt Brecht, que é Pergunta de um Trabalhador que Lê. Porque dos grandes nomes da história, nós estamos falando aqui, por exemplo, de Lula nesse momento, ele pergunta assim: não tinha um cozinheiro? Né? Não tinha esse alicerce, essas vidas? A gente vê ali, né, uma imagem do filme Greve, de João Batista Andrade, e está a mulher do Enoque falando. E a mulher do Enoque está dizendo assim: eu acho importante a greve. Eu acho importante, os homens, as pessoas têm que lutar por melhores condições de vida para os seus filhos, por um país melhor. E aí a gente ouve o Enoque no presente falando assim: ah lá ela, reconhecendo. A gente vai vir a saber que a mulher, a companheira do Enoque, morreu há 2 anos antes dessa entrevista. Depois a gente vê uma imagem do Enoque grandão, fortão, no mesmo filme, no Greve, né, numa passeata com seus companheiros, vigoroso, né? E aí corta pro Enoque, solitário, em sua casa, já bastante debilitado fisicamente, né? Já bastante envelhecido, ou seja, o tempo transcorrido marca os corpos e a gente vê isso nas imagens. É uma escolha que não é à toa do Coutinho de entrevistar as pessoas também solitárias em suas casas, isso marca
essa atomização do trabalhador, que é um pouco desse percurso que eu estou querendo demonstrar, que a gente ainda vai discutir. Ou seja, a gente vê Enoque no meio do povo, da multidão, conversando, conduzindo, discutindo, dialogando, e agora a gente vê Enoque solitário dentro da sua casa. De qualquer forma, a mulher dele tem uma postura diferente da mulher do João Chapéu. Vamos para um outro aspecto agora. Vamos falar, puxando um pouco mais desse tema que eu abri agora, que é a atomização do trabalhador, né? E esse percurso, né, da classe trabalhadora como consequência da modernização conservadora que o capitalismo empreendeu no Brasil. Antes eu quero fazer primeiro um destaque, a abertura de Peões. Peões, um filme que vai tratar das grandes greves ocorridas no ABC paulista, começa na cidade de Várzea Alegre, no Ceará, ou seja, Nordeste brasileiro. Um começo talvez um tanto inusitado. No entanto, ali Coutinho são breves entrevistas, pelo menos na montagem, em que ele já retoma um pouco das memórias daquelas greves. Depois desse breve começo nessa cidade no Nordeste, Coutinho faz a viagem pela história, né? Aquele resumo do momento de ação, que eu já contei, que eu já comentei, e depois ele começa o filme, vamos chamar assim, propriamente dito, ali na cidade de referência, em São Bernardo do Campo, com as pessoas envolvidas na greve. Por que desse começo? Coutinho está fazendo nesse começo, na forma do filme, aquilo que o conteúdo do filme tá dizendo, que é, esses trabalhadores, esses peões, eles saíram do Nordeste e vieram para o Sul em busca de trabalho. A grande maioria, obviamente não todos, mas a grande maioria. É conhecido o movimento das migrações, né, da década de 50 e da década de 60 no Brasil. Ou seja, o trabalhador foi sendo expulso do campo pela modernização conservadora do campo, um movimento que se acentuou com a ditadura militar, e eles vêm ocupar a cidade, eles acabam inflando a cidade, fazendo o crescimento desordenado de cidades, e esse é o trabalhador que está retratado, registrado em Peões. Essas histórias elas vão se repetir em Peões, a gente vai ver muito isso em Peões. Dito isso, vamos para os nossos personagens. Cícero é um camponês, um dos únicos que sabe ler e escrever, segundo o próprio Coutinho diz no filme, e ele é personagem, né? Ele faz parte do elenco e ele ajuda como assistente de produção. Em 1981, quando Coutinho empreende a sua volta lá no Engenho da Galileia, a gente não vê o Cícero Anastácio no meio das pessoas que estão assistindo, por exemplo, a projeção que Coutinho faz do filme antigo. Então Coutinho vai apresentando o Brás, o João Mariano, o João Virgílio, e o Cícero não está lá. Em determinado momento, nós estamos vendo a projeção, alguém grita lá no fundo: "Ah lá, é o Cícero está no sul." E aí Coutinho faz esse movimento, ele vai até Limeira, no interior do estado de São Paulo, e filma, e entrevista, e colhe o depoimento do Cícero Anastácio no sul. Veja que o Cícero fez, então, o mesmo movimento que Coutinho propõe na forma de Peões, de sair do Nordeste e vir para o Sul em busca de trabalho, que é o mesmo movimento de grande parte dos entrevistados de Peões. Ou seja, Cícero poderia sim ser um dos entrevistados de Peões, ele poderia estar no meio daquela grande massa de grevistas. Claro, isso é um exercício de imaginação, né? Nós estamos tecendo teias entre os filmes, como diz a Mariana Souto, a pesquisadora, nós estamos tecendo teias entre filmes, tentando compreender e dar historicidade, né, às pessoas e às imagens. Porque Cícero está em Limeira e os 3 filmes de Peões que retratam um momento de ação estão proeminentemente em São Bernardo do Campo. Mas essa relação ela é importante porque ela dá muito nítido e claramente este percurso histórico que nós estamos tentando demonstrar, né? Desse trabalhador que saiu do campo, que foi expulso do campo
pela modernização conservadora e veio para a cidade em busca de trabalho, veio para o sul. Mas veja que em Cabra o momento é de memória, diferente de Piões, que em 1980 é o momento da ação. Cícero Anastácio não participa dessas greves, porque Cícero Anastácio também ele veio, entre outros motivos, porque aqui ele também não é perseguido como ele estava sendo por conta das suas lutas sociais lá na Galileia. Mas esse discurso do momento da memória de Cícero, ele bate com grande parte dos discursos, né, das memórias empreendidas em Piões 20 anos depois. Porque muitas das pessoas entrevistadas foram demitidas logo depois das grandes greves em retaliação, em perseguição. Ou seja, é histórico o trabalhador brasileiro ser perseguido por conta de suas lutas por melhores condições de vida, por melhores condições de vida para sua família, por melhores condições de vida para sua classe. Então o percurso de Cícero e de grande parte dos camponeses, ele tem as suas semelhanças com o percurso de grande parte dos peões. Começa a contar a sua história e a sua memória também passa pelos percalços que a greve trouxe. Ele foi demitido da Ford porque fazia parte das comissões de fábrica. Percebe, por exemplo, a semelhança, né, da perseguição, por exemplo, com o Cícero Anastácio, com o João Chapéu. Ele chegou para o sindicato e falou, olha, eu gosto de fotografar, vocês não bancam um curso e eu viro um fotógrafo do sindicato? E ali ele já dá uma primeira lição também de identidade, né, o Januário. Por quê? Porque ele diz assim, olha, uma greve, eu fotografando uma greve e um jornalista da Folha é diferente, o olhar é diferente, porque eu sou fruto dessa categoria. Eu sei o que passa cada dia a essas pessoas. É diferente do jornalista da Folha. Isso é fundamental nesse momento, o olhar nesse momento, porque a gente não pode perder de vista que está chegando à presidência da República pela primeira vez na história deste país um operário à presidência da República. Então existe uma relação muito forte de identidade. E aí Coutinho, né, e Januário representam isso através desta fala sobre a fotografia que Januário empreende. Mas Januário dá uma pista mais quente sobre o momento histórico ou sobre esse percurso da classe trabalhadora um pouquinho mais para frente. Porque ele vai fazer uma comparação entre o emprego e o desemprego na década de 80 e em 2000. Então o Januário diz assim, na década de 80, você saía da Ford, você entrava na Coca-Cola, você saía da Coca-Cola, você entrava na Souza Cruz, ele diz, o emprego corria atrás do trabalhador. Hoje, se você é demitido, você vai ficar 3, 4 anos desempregados. Porque a máquina substituiu, a tecnologia substituiu. Então, o que 10 trabalhadores faziam, hoje um computador faz. E aí ele complementa com uma anedota que me parece perfeita e significativa demais. Ele diz assim, semana passada eu fui com o Lula lá na Volks. E aí eu olhei para o Lula e falei assim, imagina, Lula, fazer uma greve com esse povo todo aqui? Só computador. Então, de novo, a modernização conservadora empreendida no capitalismo brasileiro expulsou o ser humano do trabalho e colocou a máquina. Esse é o percurso, né? Essa é uma similitude muito grande que a gente tem no momento da ação, as greves, as perseguições e a modernização do parque automobilístico, expulsando essa massa trabalhadora, com o debate, com a expulsão da modernização conservadora do campo que aconteceu com os camponeses na década de 60. Então você tem um percurso histórico aí que, quando o Januário faz essa anedota, imagina fazer uma greve, significa que a gente não tem possibilidade mais de se organizar. Nós estamos atomizados. E um último aspecto comparativo entre personagens. Eu vou pegar, na verdade, o final de Cabra Marcado para Morrer e o final de Piões. Elizabeth agora, como eu descrevi no começo, saindo da clandestinidade, né, se apresentando, a comunidade conhecendo ela. Então o Coutinho passou 3 dias lá nessa comunidade filmando Elizabeth Teixeira e você vai vendo progressivamente como ela vai
como a Elizabeth vai surgindo, como aquela militante forte vai perdendo as amarras e vai ganhando confiança para poder se libertar. Né? Isso não acontece de uma hora para outra, mas isso acontece ao longo desses 3 dias, vai acontecendo. Uma das últimas imagens do filme é Coutinho conversando com Elizabeth. Ele está dentro da Kombi, Elizabeth está fora, eles estão se despedindo, a câmera está atrás. E Elizabeth começa, inclusive existe um grande debate dentro da academia se ela sabia ou não sabia que estava sendo filmada nesse momento. O fato é que ali, ao se despedir do Coutinho, ela passa a ganhar completamente a forma, novamente, de Elizabeth Teixeira, a militante. E ela projeta para o futuro. Ela diz, bom, agora é chegada a hora de retomar, eu quero reencontrar meus filhos, eu quero retomar a minha família, retomar os laços, e vamos retomar a luta, porque essa democraciazinha de fome, e ela retoma um discurso político que tinha um potencial para ser um final de filme extremamente eufórico, né? Que aponta um horizonte de vitória nesse momento. Veja, nós estamos, vamos dizer, como se acreditava no momento, nós estamos vencendo a ditadura, a abertura está chegando, a democracia está vindo. E esse discurso da Elizabeth tinha um potencial para ser apoteótico, para um final de filme que acabasse, né, para cima. Mas o Coutinho não adere, na minha opinião, ele não adere a essa euforia militante. O que ele faz no final do filme? Depois desse discurso, né, em que ela quer resgatar a família, os filhos e a luta, ele coloca uma narração em off dizendo que 2 anos depois daquela entrevista, ou seja, no momento em que ele estava escrevendo, né, gravando esse off que ele está falando, a Elizabeth havia encontrado apenas 2 dos seus outros 8 filhos. Ou seja, aquela esperança que ela tinha de retomar a família, de retomar a vida, quase 3 anos depois ainda não tinha sido possível de se concretizar. Aquela ruptura ainda seguia aberta. E mais, depois dessa fala do Coutinho, ele mostra uma imagem do João Virgílio, sorridente, dançando ali no terreiro de sua casa, e ele nos conta que João Virgílio morreu 8 meses depois daquelas imagens de ataque cardíaco. Ou seja, a morte está sempre à espreita. Percebe que você tem uma possibilidade de euforia, mas o Coutinho prefere terminar o Cabra em anticlímax. Não é um final de desesperança, né? Não é um final, mas é uma esperança crítica, né? É um olhar muito sereno para o futuro. Dia do segundo turno, das eleições do segundo turno, Coutinho está sentado na cozinha de Geraldo e conversa com Geraldo. Geraldo acabou de chegar das urnas de votação e ele fala, bom, hoje eu votei nos 13, votei no Lula e no Genuíno e acredito que eles vão ganhar. O Geraldo, ele foi de fato a última pessoa que foi entrevistada pelo Coutinho, ele é a última pessoa que entra na montagem, mas ele é o único que segue peão, que era peão lá nas greves e segue peão até hoje. E o Geraldo faz uma descrição bastante dolorosa do que é ser peão. O Geraldo ele tem uma identidade muito forte com o ser peão, com executar o trabalho de peão muito bem executado. Ele tem muita experiência, mas hoje o formato de ser peão deixa o Geraldo praticamente quase sempre desempregado, porque ele vive de bicos praticamente. Eles vão conversando, o Geraldo faz ali toda uma explanação, né, do histórico do conceito de peão, né, o que era o peão na década de 60, o que era o peão na década de 70, o que era o peão na década de 80, o que é o peão hoje. E aí o Geraldo fala, olha, mas eu não quero que os meus filhos sejam isso. Eu não quero que os meus filhos passem por tudo que eu passei. E ele dá um sorriso um pouco sem graça para a câmera, para o Coutinho, numa sensação de que, poxa, como é que eu tenho identidade, como é que eu tenho orgulho de ser peão se eu não quero isso para o meu filho? É uma contradição. E ele se vê nessa contradição, ele se vê nessa encruzilhada. E nesse sorriso sem graça, nesse olhar um pouco perdido, ele está ali tentando resolver essa equação, né? Ele se sente encurralado por essa equação. Poxa, como é que eu tenho orgulho se eu não quero isso para o meu filho?
Então você vê isso no olhar dele. E aí tem 15 segundos de silêncio que são silêncios muito marcantes para mim, assim, né? Desse personagem que segue peão tentando encontrar essa saída. E aí ele devolve pro Coutinho, mas ele devolve pro espectador. Você já foi peão? E dá um sorriso irônico. E aí Coutinho fala não, e a imagem se fecha. Então veja, de novo, assim como em Cabra, no momento em que o primeiro operário ascendia a presidência da República, a classe trabalhadora chegando ao poder, Coutinho escolhe terminar com uma reflexão. Eu sou peão, mas eu não quero ser peão. Você já foi peão? Deixa a pergunta ecoando para o pós-filme, deixa a pergunta ecoando para o espectador. De novo, ele poderia acabar de alguma maneira com um final eufórico, né, agora os horizontes são outros, agora as coisas vão acontecer, mas Coutinho prefere uma reflexão crítica sobre o futuro. Veja, é uma reflexão, não é pessimista, né? Ele não está nesse momento, em 2002, dizendo não, está tudo errado e nada vai dar certo. Mas ele não compra uma euforia militante, na minha opinião. E é por isso que ele termina esses dois filmes que falam das trajetórias do movimento, que falam de certa forma das trajetórias do movimento camponês e do movimento operário em um anticlímax, né? Em uma reflexão militante, eu diria. Bom, essa foi a apresentação. A gente passou aqui tanto por uma apresentação breve, né, de Coutinho, Cabra e Peões, os filmes. A gente conversou um pouquinho sobre alguns alicerces estruturais que aproximam e também se distanciam nos dois filmes. E a gente aprofundou alguns conceitos em relação à classe trabalhadora, né, em relação a esse percurso, né, da classe trabalhadora que eu estou propondo a partir de alguns personagens dos dois filmes. Eu espero que essa reflexão nos ajude a continuar debatendo Eduardo Coutinho, a continuar debatendo o cinema, que essa reflexão, como eu disse no começo, nos ajude cada vez mais a aproximar o cinema como documento histórico, né? E que a gente tenha conseguido, né, perceber o que eu tenho proposto aí desse percurso histórico da classe trabalhadora, que o Coutinho consegue empreender a partir das memórias no presente, né? E aí esse entrelaçamento das memórias individuais que constroem memórias coletivas. Muito obrigado para você que teve aí o interesse de acompanhar essa conversa. Eu deixo os meus contatos aqui no vídeo, na descrição, onde for, porque para quem se interessar em continuar esse debate, quem quiser problematizar alguns pontos que eu levantei aqui, quem quiser apontar críticas ou outras questões, é um debate que é, para mim, fundamental, que me interessa muito. Nós estamos debatendo filmes da década de 80, filmes da década de 2000 e que, na minha opinião, continuam reverberando até hoje e por isso esse debate segue fundamental. Grande abraço e, quem sabe, até a próxima.